Bem, então hoje é o dia 11 de março, não é abril não, né? De março, já confunde. 11 de março de 2018, estamos estudando por 8 semanas o assunto Páscoa. É um assunto que nós começamos no dia 11 do 2, portanto hoje é 1, 2, 3, 4, hoje é a nossa quinta preleção. E nós temos ainda semana que vem 18, dia 25, e vamos encerrar, se o Senhor permitir, no dia 1º de abril. Bom dia. Bom dia. No dia 1º de abril, que é o dia que esse ano, por coincidência, a Páscoa judaica vai coincidir com a Páscoa da cristandade. Se eu sabia, esse ano vai coincidir. É muito raro coincidir, mas esse ano coincide a Páscoa dos judeus com a Páscoa cristã. E nós temos estudado que existem, a gente fala Páscoa, a gente pensa que sabe sobre Páscoa. Ah, Páscoa é coelhinho, a Páscoa é o ovo de chocolate. Na semana que vem, se eu permitir, nós vamos estudar essa questão e nós vamos ver que a Páscoa da cristandade, ela tem inúmeros elementos inseridos que não são bíblicos, não tem fundamento bíblico, nada mais são do que tradições humanas que foram acrescentadas, né? Fruto do raciocínio humano, muitos deles até bem intencionados, mas há caminhos para o homem, parece caminho de vida, mas no final das contas é caminho de morte. Mesmo porque nós pregamos o escândalo da cruz, que está além do entendimento. Eu gosto muito dessa expressão, o escândalo da cruz, como diz lá em Gálatas 5:11, o castigo que nos traz a paz, a vida. É um assunto espiritual, os pensamentos do Senhor estão acima dos nossos. Então a palavra fala também em Coríntios que o entendimento humano não alcança essas coisas, que se alcançasse não teria crucificado o Senhor da glória. Então, mesmo que pareçam ser assuntos simples, são assuntos que nós dependemos do Espírito Santo, dependendo do Espírito de Deus, para entender sobre a ótica de Deus. Porque tem muita coisa errada sendo anunciada, até com base bíblica, né? Supostamente baseado na Bíblia, esses ensinos que tem por aí, é o caso de muitos ensinos que tem na cristandade. Quando eu falo cristandade, eu estou falando, como eu já disse aqui, todo aquele que se diz cristão, né? Tem o cristão espírita, tem o cristão católico, tem o cristão protestante, todo aquele que professa o nome de Cristo. Eu não estou falando da igreja verdadeira, porque a igreja verdadeira, ela tem o Espírito, ela tem a palavra, ela tem o entendimento. Então a igreja verdadeira tem a mente de Cristo, cada um de nós. Então nós temos discernimento para saber o que é de Deus e o que não é de Deus, que a gente conhece, a gente sabe discernir a voz do pastor da voz do mercenário. Então, o nascido de novo, o crente instruído, ele sabe que todas essas coisas, todas essas ordenanças que fazem parte do cerimonial judaico, e todas essas cerimônias que fazem parte dos cerimoniais cristãos, que tem um pouco do cerimonial, na realidade é um sincretismo, tem um pouco do cerimonial judaico, mas também tem um pouco de tradições humanas que foram acrescentadas, tem um pouco da filosofia humana, da filosofia grega, tem um pouco do gnosticismo, é uma grande salada de frutas, né? Frutas podres. É uma grande salada onde se está inserido símbolos e práticas e rituais lá da época da Babilônia, onde era chamada religiões de mistério. Tem a ver com rituais de fertilidade distorcidos e travestidos de cristianismo, entidades que já eram adoradas pelos pagãos há muito tempo em outras culturas, que depois assumiu só o rótulo de Jesus, Maria, Pedro, José, e a coisa foi distorcida.
De maneira que hoje nós temos outro Jesus e outro evangelho sendo pregado por aí. Então o que é que me dá segurança? O que é que vai me dar paz? O que é que vai me dar tranquilidade? Para que eu saiba que o quem eu estou adorando e o que eu estou fazendo é de acordo com a vontade de Deus. Aqui, examinar as Escrituras. As Escrituras é que são o nosso padrão. Por maior que seja a nossa experiência, por mais antiga que seja a tradição, se ela não tiver de conformidade com o que está escrito, infelizmente a gente tem que abrir mão, porque não é de Deus. A gente vai estar preservando algo que não tem vida, que não vai gerar frutos eternos e não vai gerar fruto do Espírito e não vai gerar transmissão de vida para quem está perto. Muito pelo contrário da palavra. Então nós temos os cerimoniais de fertilidade pagãos, nós temos a Páscoa, que foi instituída diretamente pelo Senhor através de Moisés, e que foi dada para a nação de Israel. Nós temos essa Páscoa cristã, que é uma grande mistura de um monte de Páscoas, de um monte de conceitos, e nós temos a verdadeira Páscoa, né? Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, ele foi imolado para que nós, dentre muitas outras coisas, vivamos vidas separadas para Deus, vidas de santificação, que é a vontade de Deus para nós. E estar separado para Deus, estar santificado a Deus, é estar andando de acordo com Deus. Não andam dois juntos se não houver entre eles acordo. E para nós entrarmos em acordo com o Senhor, a gente precisa conhecer da palavra, que é aquilo que Ele pensa, que é aquilo que Ele é, que é aquilo que Ele quer, que é aquilo que Ele fala. Então, uma vez que nós começamos a andar com o Senhor, a gente tem comunhão com Ele, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica do pecado, porque a gente está na sensibilidade do Espírito, a gente está levando ao Senhor aquelas coisas que nos pesam na alma, e a gente vive uma vida de transparência, uma vida eilícrines, como diz no grego, né? Uma vida sincera, que é o significado dos asmos. Os asmos é o abandono daquilo, uma vida de asmos, uma vida sem fermento, uma vida santa, uma vida separada para Deus. É uma vida, como diz o texto aqui de 1 Coríntios 5, 7 e 8, que é o que eu estou citando, lançai fora o velho fermento. Ou seja, é uma vida na qual nós temos que ter a atitude, a partir do discernimento e da iluminação que a palavra dá, de abrir mão daquilo que é morto. Você anda no Espírito, diz Gálatas, e aí você deixa de cumprir as concupiscências da carne. Se você se propõe a viver uma vida separada para Deus, de acordo com o que Deus ensina, fala e revela, você está vivendo uma vida de santidade, você está vivendo uma vida não fermentada, você está vivendo uma vida asmos. E para isso é necessário que, à medida que o Espírito Santo vai te dando discernimento, você vá abrindo mão e deixando aquilo que já não faz parte mais da vida do Espírito. Eu me lembro quando eu estava sendo discipulado por um irmão chamado Lúcio Tancredi, não sei se o irmão conhece, é um cantor. Um irmão chamado Lúcio Tancredi, lá da Igreja Batista da Floresta, ele que dava aquelas lições, aquelas primeiras lições, né, que a pessoa recém-convertida normalmente tem. E eu me lembro quando ele estava falando da vida com Deus, a vida com Cristo, a nova vida, a vida de santidade, a vida de santificação, ele usou um exemplo muito interessante, talvez o irmão conheça, que o irmão é vivido. Um garotinho, ele deixou cair uma bolinha de gude dentro de um jarro, né? É uma ilustração muito, muito conhecida. E ele queria recuperar a bolinha,
mas ao mesmo tempo não queria danificar o vaso, que era de louça, de barro, de cerâmica. Então ele enfiava a mãozinha dentro do vaso e pegava a bolinha, mas na hora de sair, a bolinha não saía porque a mão estava fechada, ou seja, a única forma de tirar aquela bolinha de dentro daquele vaso era quebrando o vaso. É a mesma coisa que o nosso pastor, o outro pastor que nos visitou, nos ensinou aqui. Não tem como você ir para Brasília e Rio de Janeiro ao mesmo tempo, né? Brasília, Espírito Santo. Ou você vai para um lado, ou você vai para o outro. Você vive na carne, ou você vive por um espírito. Ou você pega a bolinha e quebra o vaso, ou você deixa o vaso inteiro e não pega a bolinha. Não tem jeito de agradar, de servir a dois senhores. Você aborrece um e deixa o outro contente. Então, 1 Coríntios capítulo 5 está falando que uma das consequências de Cristo ser o nosso Cordeiro Pascal, de nós já estarmos nos alimentando da verdadeira Páscoa, de estarmos comendo a carne de Cristo e bebendo o seu sangue, isso são figuras que a palavra usa para ter comunhão. É ter comunhão, não está falando de canibalismo, está falando de ter comunhão. É a vida de santidade. Uma das consequências de se participar da verdadeira Páscoa é ter uma vida de santidade, onde a gente lança fora o velho fermento. E é triste porque essas coisas todas da velha Páscoa, da Páscoa judaica, elas eram apenas sinalizações, elas eram apenas placas, indicativos, festas, eventos, pessoas, tipos, figuras, sombras, que apontavam para o verdadeiro Cordeiro Pascual, que apontavam para a verdadeira Páscoa, que é Cristo. Então essas coisas a gente sabe através do Novo Testamento, através de Gálatas, através de Hebreus, através de algumas outras passagens, que são coisas que estavam destinadas a serem temporárias, que não tinham uma função permanente, perpétua. Elas eram apenas elas eram formas didáticas que Deus tinha de conduzir o judeu e todo aquele que assim se interessasse, o prosélito, até a pessoa de Cristo. Amém. Uma vez que Cristo veio, que Cristo chegou, aquilo que é provisório não tem mais sentido. Aquilo que é provisório caduca, perde o efeito, não tem mais necessidade. A igreja, lá nos seus primórdios, isso vai fazer parte quando a gente estiver estudando a cristandade, a Páscoa da cristandade. Hoje nós vamos fechar a Páscoa judaica. Nos seus primeiros séculos, ainda porque a igreja era muito ligada ainda a Israel, porque a princípio a igreja era composta principalmente de judeus e alguns poucos gentios, e à medida que os gentios foram sendo acrescentados e que o evangelho foi se espalhando pelo mundo, a coisa foi se invertendo, o número de gentios foi crescendo e o número de judeus foi diminuindo, né? Mas a princípio, nas primeiras décadas, no primeiro e no segundo século, a igreja ainda estava muito ligada a Israel e as coisas judaicas. Por isso que precisou de ser escrito muita coisa para dar discernimento e para livrar a igreja dessas coisas que eram provisórias. Mas mesmo assim, alguns dos pais da igreja, Irineu, todos aqueles famosos lá, os pais da igreja, eles tinham uma influência dessa doutrina da Páscoa muito grande, pelo fato de que, não que eles crescem que a igreja deveria guardar a lei, ou ser circuncidada, ou guardar todos ou alguns dos mandamentos, mas o fato de Cristo ter instituído a ceia a partir da Páscoa, né? Cristo usou o momento da última Páscoa que ele celebrou aqui na terra com seus
discípulos, como ocasião para instituir aquele memorial que faria lembrança da sua obra consumada. Porque o mesmo Redentor de Israel é o pastor da igreja. O mesmo sangue, né? Porque quando o anjo falou com a Maria, ele falou, ele vai se chamar Jesus, salvação, porque ele vai salvar o seu povo do pecado deles. E Romanos fala que ele veio aqui para dar confirmação às promessas feitas aos pais. Então, primordialmente, ele é ministro da circuncisão. Primordialmente, Jesus Cristo veio aqui para lidar com os assuntos pertinentes à nação de Israel. Uma vez que ele veio para o que era seus e os seus não receberam, ele se sentiu livre para estender essa salvação para quem ele quisesse. Ele preparou uma boda, uma festa e chamou os convidados. Os convidados não eram dignos, ele mandou chamar quem estivesse no caminho. Não é isso que a palavra fala? Aquela parábola bonita. Das bodas, né? Parábola das bodas. Ilustra perfeitamente. E então, Israel, a princípio, serviu de base, né? Aquilo que foi ensinado para Israel serviu de base inicial para o ensino da igreja. O mesmo Messias de Israel é o Salvador da igreja. A palavra que é dada a Israel também serve para a igreja. Tudo que foi escrito é para o nosso ensino. O sangue que redime Israel é o sangue que redime a igreja. Então a igreja e Israel tem muitos elementos comuns, né? O próprio Salvador é um elemento comum a Israel e a igreja. Então Cristo, sendo Senhor e sendo Deus, ele teve a liberdade de usar alguns dos elementos da Páscoa judaica, não todos, para instituir o memorial da sua morte e o aviso da sua vinda, que é a ceia. E isso deu ensejo para que houvesse uma certa confusão da parte dos primeiros pais, que ainda que não vissem a necessidade da guarda da lei pela igreja, via na Páscoa uma celebração muito séria e perpétua, e que ainda por cima foi usada por Cristo como base da ceia. Então os primeiros pais, eles faziam um pouco de confusão. Eles com muita boa intenção, mas eles acabaram construindo uma doutrina, a doutrina da ceia e a doutrina da Páscoa cristã, que gerou muita confusão por muitos séculos. Por muitos séculos, e gera confusão até hoje. Bom dia. Tem muita igreja que justifica a forma como celebra e faz as coisas exatamente no que Irineu e esses irmãos escreveram, porque eles ainda que eles acertaram em muitas coisas, eles tinham um entendimento ainda florescente, parcial a respeito do assunto. Então essas são as Páscoas que nós temos. E nós temos visto já alguns domingos que aquela que nós chamamos de última ceia, a gente não pode chamar de última ceia, porque depois que Cristo ceiou aquela ceia com os seus antes da sua morte, ele depois, os evangelhos narram que ele ceiou outras vezes, né? Ele comeu com os 2 discípulos a caminho de Emaús, abençoou o pão na casa deles. Ele, quando o Tomé estava presente na semana seguinte, Cristo comeu um favo de mel e um pedaço de peixe com eles. No evento lá da praia, onde o Pedro estava lá pescando nu, que ele pulou no barco, é o Senhor.
que o Cristo estava na praia, eles também se alimentaram lá de pão, de peixe. Então, aquela ceia antes de morrer, que Cristo celebrou, não foi a última. A palavra fala pelo menos mais 3. Aquela foi a última Páscoa que ele celebrou, e conforme eu vinha falando, e que ele usou como base para a ceia que ele haveria de instituir para a igreja, como um memorial da sua morte e como um anúncio da sua vinda. E essa Páscoa que ele celebrou dentro dos moldes da Páscoa, conforme ela era celebrada naquela época, conforme ela foi, porque durante muito tempo a Bíblia ainda não tinha sido escrita. A Bíblia só veio a ser escrita sem contar o livro de Jó, né? Que a gente não tem muita certeza sobre a datação dele, muito provavelmente foi o primeiro livro a ser escrito, mas a priori, tecnicamente falando, a Bíblia começou a ser escrita por Moisés. A Torá, os 5 primeiros livros, Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. Isso lá no ano 1444 a.C., 45, por aí, 1500 a.C. Ou seja, desde que o mundo surgiu, desde Adão e Eva até a época de Moisés, muito tempo se passou, e as informações elas eram passadas de forma oral. Os pais iam contando para os filhos, e essas informações iam sendo passadas geração após geração. Com a destruição do templo, em 586 a.C., por Nabucodonosor, assunto esse que nós estudamos, e a consequente destruição do templo, ao qual muito está ligado à preservação das tradições e dos rituais, os anciãos judeus sentiram a necessidade de sacramentar, vamos dizer assim, de colocar por escrito todas essas coisas pertinentes a muitos rituais que eram praticados, antes que isso se perdesse por uma questão de dispersão, pela questão da diáspora. Então, os sacerdotes, os levitas, os estudiosos, os homens ligados à preservação da Torá, do Tanar, da lei, da palavra de Deus, eles começaram a compilar essas informações. Essas informações, enquanto elas eram avulsas, né? É uma informação aqui, outra informação acolá, uma contemplando um aspecto, outra contemplando outro aspecto. Elas se chamam hagadotes. Hagadotes são pequenas informações orais que eram transmitidas. Teve um grande sábio chamado Hillel, que ele fez ele que escreveu uma boa parte da chamada Mishnah. A Mishnah é um dos grandes comentários, porque hoje em dia, outro dia eu estava até assistindo um filme, uma série, onde uma pessoa está tomando conselhos com um padre e com um rabino, né? O padre cita a Bíblia, o rabino só cita Talmud, só cita Midrash. Ou seja, o judeu de hoje, apesar que ele tem as escrituras, eles dão mais valor aos comentários rabínicos que são feitos sobre as escrituras. Sobre as escrituras. Então eles citam muito Talmud, Midrash, Cabala, Haggadah e outros escritos, porque eles têm tanto quanto, talvez até mais valor do que as escrituras para eles, que são os escritos rabínicos. E um dos grandes rabinos, houveram muitos grandes rabinos, Maimonides é um deles, o Akiba, mas teve esse Hillel, que era mais ou menos da época de Cristo, aonde eles compilou e sintetizou principalmente, dentre muitos outros assuntos, os assuntos pertinentes à organização e à celebração da Páscoa judaica. Ele que organizou e fez. Qualquer um que procurar aí pela internet vai ver que o CD
que é a janta cerimonial judaica, a Páscoa judaica, ela é composta de 15 etapas. 15 etapas. Tem o shamash, que é o acendimento das velas. Depois o celebrante recita o kiddush, que é a bênção, quando ele abençoa o primeiro cálice, o cálice da santificação. Depois vem o chats, que são as lavagens das mãos. Eles têm muita coisa com esse negócio de lavar a mão. Cristo teve problema com isso, porque os discípulos deles comiam espiga sem lavar as mãos. Na realidade, agora eu vou falar algo que eu, Carlos Hamilton, penso. Essa doutrina, ela é pouco difundida nas igrejas e ela é difícil de ser praticada. Eu, Carlos Hamilton, particularmente, creio que deveria ser assim, mas pouquíssimas igrejas fazem isso. Eu, Carlos Hamilton, creio que durante a ceia deveria haver também o lava-pés. Isso é só uma opinião, Porque Cristo, quando você estuda mais a fundo a questão da Páscoa, como eu tenho feito, você vê que Cristo usou a Páscoa judaica como o alicerce base para a instituição da ceia cristã. E ele usou alguns dos elementos da Páscoa para trazer entendimento para aquilo que ele estava instituindo, que é um memorial, que é uma celebração que relembra a sua morte e aponta para a iminência da sua vinda, que é a qualquer momento. Ou seja, a nossa vida tem que ser viver sobre o aspecto da urgência, assim como os judeus viviam sobre o aspecto da urgência ao saírem do Êxodo. Então nós também vivemos uma expectativa, a expectativa da volta de Cristo. Ele usou o vinho, que era um elemento da Páscoa judaica, para trazer como símbolo da mesma redenção que ele providencia para a igreja, que o Salvador de Israel é o Salvador da igreja. Ele usou o pão, o pão asmo, aqui tem que montar ele, como um símbolo e uma figura do seu corpo, assim como o asmo, lá na Páscoa judaica, era símbolo daquilo que não tem pecado, apontando para o Cordeiro Pascal. E no Seder, ou na Páscoa judaica, eles praticavam o lava-mãos, dentro daquilo que é o ritual judaico, que Cristo estendeu lá em Mateus 3, em João 3, 14, 15 e 16, quando ele institui a ceia, ele fala, isso que eu estou fazendo é para servir de exemplo para vós, e vocês façam o mesmo. Ou seja, ele pegou um elemento que é da Páscoa judaica, que tem a ver com a prática pessoal, individual, e ampliou isso para um aspecto comunitário, para um aspecto coletivo, que é a igreja. A igreja é mais ampla do que Israel. A igreja tem destino, tem atribuições, tem tarefas muito mais amplas do que a de Israel. Então, o que Cristo mais deseja preservar dentro da igreja é o amor e a humildade, que foi o exemplo que ele deu. Então, eu, Carlos Hamilton, vejo o lava-pés como um símbolo perfeitamente adequado àquilo que Cristo queria ensinar na ceia, a respeito do exemplo de amor e a respeito do exemplo de humilhação, de humildade, que ele falou, eu que sou Senhor, faço isso, quanto mais vós devereis fazer também entre vós. Sim. Não, você falou mesmo que é uma opinião pessoal. Sim. Para a coisa ficar bonitinha. Não, porque são duas. Está feio. Eu não tenho isso. Não. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é coisa. São duas coisas distintas, apesar de que nós sabemos que a Páscoa aponta para a obra consumada por Jesus como Cordeiro de Deus. Mas a ceia foi instituída e do jeito que foi instituída foi dois elementos só, simples e direto, né? Sem dar espaço para acrescentar uma outra coisa. Tanto é que as igrejas praticam assim. Exatamente. Então é o pão e o suco da videira simplesmente.
É essa que eu celebro todo domingo. Exatamente, assim que nós fazemos. Então, são duas coisas diferentes. A Páscoa, né, como você tem ensinado, e realmente ela tem uma extensão muito grande, tem todo o preparativo e tudo, e ela significa a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito, né, e ela, como você tem falado, muito bem, foi instituído um estatuto perpétuo, de acordo com Êxodo capítulo 12, e os pais. 12:5. Os pais usavam a Páscoa para ensinar os seus filhos, né, a libertação que o Deus trouxe para o povo hebreu no Egito. Que eles fazem isso até hoje. Hoje vai ser, E dia 1º de abril vai fazer de novo. E foi colocado como estatuto perpétuo. Então, a Páscoa foi direcionada primeiramente ao povo hebreu, a Israel, e a ceia estipulada para todos nós. Então, são duas coisas distintas, apesar de que nós sabemos que a palavra de Deus é clara sobre isso, que a Páscoa apontava o cordeiro que vinha de pagar o Êxodo. Então, só para deixar claro que é uma opinião pessoal. Sim, é só uma opinião. Para deixar claro que é uma opinião. É uma opinião que tem como eu estou apresentando ela aqui, só para mostrar o quão mais profundo e abrangente é a ceia em relação à Páscoa. A Páscoa, ela tinha símbolos e ela tinha um alcance que só se estendia até uma nação. A ceia, que lembra a obra consumada, tem um alcance muito mais amplo e, consequentemente, tem uma profundidade de significado muito maior, da qual esse é só um detalhe que eu estou citando. Ainda que poderia ser acrescentada à ceia, mesmo não sendo necessária, e não é errado não ter ou ter, o que eu estou querendo só mostrar é que, se na Páscoa o lavar a mão tinha uma função de higiene, e tinha uma função de santificação, e tinha uma função de respeito, na ceia, pelo menos que Cristo praticou com os dele, não a que a igreja pratica, ele, ao invés de lavar a mão, ele lavou o pé. Ou seja, ele levou o assunto a um nível de profundidade e de significado maior. É só isso que eu quis colocar. É só para mostrar, assim como o que o sangue representa na ceia tem um significado muito mais amplo e mais profundo do que o vinho representa na Páscoa judaica. E assim como o pão, o que o pão representa na ceia da igreja, tem um alcance e um significado muito maior e mais profundo do que aquilo que o pão significa na Páscoa judaica. É só esse ponto que eu queria destacar. Sim, senhora. Não, eu só estava pensando assim, eu sei que é importante a gente estudar o contexto histórico, mas quando eu pensei que a gente ia estudar a Páscoa, não sei se era isso que você queria estudar a Páscoa, mas eu estava pensando que a gente ia estudar a Páscoa com relação à Páscoa judaica, mas com relação ao que a Bíblia fala. Não com relação à tradição judaica, com relação aos filósofos judaicos, porque o que eles fazem, teoricamente, foi até repreendido por Jesus, como você falou, sim, com relação às mãos. Então, assim, isso aqui me deixa assim, um pouco perdido, assim, né? Eu sei que é importante entender o contexto do judeu, mas do judeu, se for de acordo com a instrução bíblica, de acordo com os textos bíblicos, eu acho que ia ser mais produtivo para nós entendermos. É porque o judeu hoje não pratica a Páscoa bíblica. Então a gente não precisa nem estudar a Páscoa deles, a gente tem que estudar a Páscoa deles na Bíblia. Sim. O que a Bíblia falou, o que Jesus ensinou, o que Deus instituiu lá desde o Egito, o significado, os elementos, para a gente chegar na nossa ceia, que é a ceia que Jesus instituiu, entendeu? Porque a tradição judaica, os filósofos, o que eles falam, o que eles fazem, as taças que eles criaram, as coisas que eles fizeram entre si, eu particularmente acho assim que eles, igual você falou aí, que Jesus até repreendeu eles com relação a isso, porque estavam sendo exagerados, igual sempre foram os fariseus. Floreou demais. Olha, se formos, baseado no que você está comentando, se formos pensar, hoje, talvez ninguém celebre a Páscoa.
O judeu está celebrando a Páscoa. A Páscoa pagã nem se diz, nem conta. A Páscoa que os Wicca vão celebrar lá em Stonehenge, dia 1º de abril, nem interessa para nós. Você sabe que tem bruxo que vai lá para Stonehenge no dia da Páscoa, no dia do solstício, e vai fazer as celebrações dele. Tem Páscoa pagã sendo celebrada hoje ainda, no século XXI. Tem igreja de Satanás em São Francisco, tem a Páscoa Wicca, tem a Páscoa da bruxaria, tem, você sabe que, você conhece os Wicca? Essas bruxas, não tem nenhuma bruxinha no seu colégio, não? Nenhuma menina que usa cristal, que usa uma sopinha preta, na sua época não tem isso mais não? Na minha época ainda tinha o Wicca. Os bruxos novos aí. A Páscoa Wicca, a Páscoa pagã, não é bíblica. A Páscoa cristã não é bíblica. Ela tem ovo de chocolate do pastor Marcos. Você lembra do pastor Marcos embrulhando aquele ovo de Páscoa lá e ensinando? Não é. Lá na Serra Vite, ele ensinava. quando ele comprou um ovo de Páscoa, embrulhou e leu para nós o que estava na embalagem, você lembra? Desde os primórdios da Babilônia, a deusa Ishtar abençoava os coelhinhos, blá blá blá. Ou seja, a Páscoa que o cristianismo celebra hoje está bastante distorcida. E a Páscoa judaica também está toda bagunçada. No lugar do pernil de cordeiro, eles colocam um osso de pescoço de galinha. Acrescentaram 4 taças de vinho, acrescentaram sobremesa, acrescentaram um monte de coisa. A Páscoa, todas as Páscoas que se celebram hoje no planeta, por gentios, por judeus e pela igreja, são distorcidas. Está totalmente distorcida, está tudo errado. Por isso é importante ficarmos com a Páscoa bíblica. Exato, a Páscoa bíblica é Jesus Cristo, pronto, acabou, e a gente lembra dele na ceia, com pão e com vinho. Essa é a verdadeira Páscoa. É a Páscoa de um coração, que vai ser o nosso assunto da semana que vem, onde vai ter um gráfico, onde são comparadas essas coisas que são pertinentes à Páscoa judaica, com a sua base bíblica, e que serve de trampolim e que serve de base para o ensino da nossa Páscoa e do nosso dia a dia e daquilo que é característico do nosso caminhar. Porque em cada elemento da Páscoa judaica, que é bíblico, eu vou esclarecer assim, cada elemento não tradicional, mas que faz parte da Páscoa bíblica, aquela Páscoa, aqueles elementos da Páscoa que tem base na palavra, eles servem como base de algum ensino prático para nós. Por exemplo, E o futuro, né, Carlos? Que apontava para Jesus. Né? Apontava para Jesus, e uma vez que nós estamos conectados a Jesus, no que apontou para ele, aponta para nós. No que afeta ele. Só um exemplo. Eu estava até falando isso mais no início aqui, quando os irmãos o irmão Américo e a irmã Adélia estavam presentes. A questão da santificação. Eu estava comentando a respeito de 1 Coríntios capítulo 15, verso 7 e 8. O que é viver uma vida asmática, vamos colocar assim. Uma vida de santidade, uma vida sem fermento, sem levedo. A questão histórica é que o judeu, quando saiu, o israelita, quando ele saiu do Egito, às pressas, por ocasião da primeira Páscoa, o pão dele era sem fermento, porque não dava tempo de fermentar. Você já fez pão? Você já fez pão? A Raquel, a minha filha, ela é metida padeira. Então, de vez em quando, ela faz pão, hein, cara? Ela faz pão de tudo quanto é tipo. Eu acho muito mais fácil comprar na padaria. Nossa. Ela prepara aquela massa, ela faz uma borroqueira na casa inteira, né? Cai pedaço de coisinha para tudo quanto é lado, na mesa, na pia, no chão, não sei o quê. Farinha, a mesa fica toda suja de farinha, porque é farinha branca.
ela faz a massa, essa massa tem que separar um pedacinho, pôr não sei aonde, fica olhando na aguinha, se fermentou, fica hora, fica assim, meio-dia quando um pão. Vai na padaria, muito mais fácil. Na época deles não tinha padaria, eles mesmos tinham que fazer o pão. E o pão tem um processo que gasta muito tempo. Então, o pão que o judeu, que o israelita levou na sua bagagem, e que ele comeu na Páscoa, e que ele levou com ele, era sem fermento, era asmo, porque não dava tempo mesmo de fermentar, estava saindo às pressas, com o egípcio batendo chicote nas costas dele, ele saiu com um cajado na mão, uma sandália no pé. O espírito da Páscoa é o espírito da pressa, né? Então, por uma questão técnica, o pão tinha que ser sem fermento mesmo, porque não dava tempo de fermentar. Mas, quando você traz isso, aí vai olhar o símbolo, o que simboliza fermento, o que simboliza pão, o que simboliza caminhar. Nós vamos ver que esse ensino prático, o pão é sem fermento, né? Quer dizer que na hora que você misturar a água e a farinha, você não põe fermento. Mas esse... E nem deixa fermentar. E nem deixa fermentar. Produz, né? Exatamente. Não pode fermentar. Esse ensino, que era prático na vida do judeu, ele também tem um aspecto didático, vamos dizer assim, porque da mesma forma como o judeu deveria ter pressa de sair do Egito, eu não sei hoje em dia, na minha época, quando os cânticos eram legal, eu achava um barato, era mais bíblico, a gente cantava assim: do Egito escravo fui, sim, sim, olha o Natan lembrando da infância dele. Do Egito escravo fui. Ele conhece, irmão? Do faraó. Eu tenho uma música gravada que eu conheci na Manaus. Então, todos nós sabemos que faraó simboliza Satanás, que o Egito simboliza o mundo, que a Páscoa e a libertação simboliza a libertação do Império das Trevas, do reino do amor. Então é isso. Então, a pressa do judeu, do israelita, sair do Egito, a ponto do seu pão nem ter tempo de fermentar, serve como figura a pressa que nós, para a urgência, a pressa que nós devemos ter com relação ao mundo, ao faraó, de abandonar essas coisas, de deixar esses trem para lá, de deixar o diabo para lá e o mundo para lá. Está vendo, Elan? Então, cada símbolo da Páscoa judaica, a gente consegue transpor para apreciar um ensinamento que possa nos ser prático. A pressa deles em deixar o Egito serve de ilustração para a pressa que nós deveríamos ter em abandonar o pecado, em abandonar o mundo, que é isso que nós vamos ver na semana que vem. Então, cada elemento da Páscoa da Páscoa judaica, tem um correspondente na nossa Páscoa cristã, vamos dizer assim, que pode ter um fim didático, que pode ter um fim proveitoso. E isso se estende a cada detalhe da Páscoa. Se nós formos estender mais, nós vamos começar a entrar na Páscoa cristã. Já está acabando mesmo, já deu o horário aí, pastor? Ó. Agora virou coisa assim de como é que chama aqui, de auditório. Mas essa é a Páscoa judaica, que tem elementos práticos, que tem elementos rituais e cerimoniais, que eram para ser praticados, aos quais, infelizmente, muita coisa foi acrescentada. A gente sabe que o homem, naturalmente, tem essa tendência de acrescentar uma coisa e depois esse negócio vira tradição. Aí quando a gente assusta, a gente está fazendo sem saber por que está fazendo.
e nem saber o porquê, e nem saber o fundamento da coisa. Mas na semana que vem, se for permitido, nós veremos que cada elemento da Páscoa judaica tem um ensino prático e uma correspondência espiritual na nossa vida, que é o que interessa. Aí a gente vai precisar viu, Joel? Semana que vem ligar o negócio, porque vai ter esses slides para nós assistirmos. Amém? Podemos encerrar?